outro lado, né? Eu não sei. Isso é uma questão que não faz tanta diferença assim, mas sim, pelo menos todo mundo fica positivo. Daí vai ficar 1 mais essa raiz negativa. E agora, se eu elevar ao quadrado dos dois lados, a primeira raiz já deixa de ser raiz. Isso é importante porque quando a gente trabalha com raiz é muito ruim, né? Sim, mais complicado. Não dá para isolar o x, basicamente não dá para resolver a conta. Então, se o problema é isolar o x e encontrar o valor do x. Então, aqui fica sem a raiz. E aqui veja, um termo mais outro. Então, esse é o trinômio quadrado perfeito. É aquele quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, se você não decora isso, faz a distributiva, faz o chuveirinho. Faz isso vezes isso, porque o quadrado é isso, né? Sim. É uma coisa vezes ela mesma. Mas então, como eu já sei de cor isso, vai ficar o quadrado do primeiro, que é 1. Posso até escrever 1 ao quadrado, só para tu lembrar. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo, que é o quadrado da raiz. Vai ficar simplesmente 3x mais 1. Beleza? Fechou. E agora aconteceu de novo de a gente ficar com raiz, mas não tem problema, porque agora eu vou deixar só essa única raiz que sobrou do outro lado. Esse 1 vai para o outro lado, troca de sinal. E esse cara vai para o outro lado, troca de sinal também. Tudo bem? Fechou. E Então aí? acabou sobrando só isso. Alguma dúvida aqui? Não, por enquanto não. Aí esse continua sendo uma raiz, né? 3x mais 1. E. Isso. Agora sobrou só uma raiz do outro lado, né? Portanto, eu vou dar uma simplificada aqui nas coisas do lado esquerdo e vou pedir para você levar ao quadrado dos dois lados. Esses aqui vão dar 5x menos 3x dá 2x. E aqui dá menos 5 menos 6. Ó, eu vou dar até uma outra simplificada final aqui. Uma vez que todo mundo é par, né? Esse é par, esse é par, esse é par, então todo mundo corta. Sim. E vai ficar x menos 3 igual apenas a raiz de 3x mais 1. E agora a missão é sua, você vai levar os dois lados ao quadrado, que nem eu fiz aqui, tá? Claro que aqui tinha raiz, né? Tinha duas, e tinha isso. Então era um pouco mais difícil. Sim. Aqui supostamente é só tu elevar ao quadrado dos dois lados. Então quando tu elevar ao quadrado dos dois lados, tu me fala, tá? Fechou. Se A quiser, até questão. pode mandar uma foto, diga. Perfeito. Quando que eu sei que eu tenho que elevar ao quadrado? Porque não é só quando é raiz, porque eu vou elevar o outro lado da esquerda ao quadrado. Tu tem que levar ao quadrado nesse caso porque é raiz, tá? Uhum. Agora, por que tem que levar dos dois lados? Porque senão tu não mantém a igualdade. 2 igual a 2, beleza. Se eu levar só um lado ao quadrado, já não é mais igualdade, né? Porque aqui tem um 4. Então eu sou obrigado a levar o outro lado também. Então é isso. Quando tu tem uma igualdade, tu tem que fazer as operações dos dois lados. Por exemplo, quando a gente tem essa besteirinha que a gente fala no Brasil, né? Ai, passa pro outro lado. Isso aí não existe. Nenhum professor alemão vai passar pro outro lado. O que eles vão fazer é subtrair 2 dos dois lados, entendeu? É isso que eles vão fazer. Eles vão pegar aqui, vão diminuir 2, diminuir 2. Porque daí o x vai ficar sozinho, que é o nosso objetivo. Agora, passar para o outro lado não tem. Então, veja o que eu acabei de fazer. A mesma operação dos dois lados. Eu subtraí 2 dos dois lados. Certo? Fechou. Agora, aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. Só que elevar ao quadrado. A mesma operação dos dois lados, elevar ao quadrado. Tá? Então vai lá, eleva ao quadrado enquanto eu pego meu óculos. Valeu, valeu.
Quando tiver algo aí, me fale, sem pressa. Fale, faça para fazer certo. Beleza, beleza. Bom, antes de eu mandar, eu tô com uma dúvida aqui rapidinho. Tipo, na raiz quadrada, a gente tem um expoente lá, né, que vai ser multiplicado ao quadrado. E na raiz a gente também tem esse ao quadrado invisível, né, atrás da raiz. Nesse caso, eu deveria cortar os dois e não aconteceria A nada. raiz ao quadrado é simplesmente o que está dentro da raiz, tá? Que nem apareceu aqui. Aham. Então, cortar, corta, né? Mas na prática, o que vai acontecer é que desse lado direito vai sobrar só isso aqui, só o que está dentro, sem E, raiz. então, porque corta o expoente da Corta o raiz com o quadrado de com a fora, raiz. né? Isso. Ah, Exatamente. beleza. Então, já te falo aqui. Ah, você quer que eu te mande no WhatsApp ou você quer que eu fale? De preferência, manda para ver se está tudo certo. Se estiver errado, eu corrijo. Beleza.
Assim, eu não resolvi a conta inteira ainda. Eu só fiz essa partezinha. Não se preocupe, para resolver vai ter que fazer Bhaskara e tá errado o que tu fez, tá? Opa, olha só. O lado direito tá certo, mas o lado esquerdo, cara, é aquilo que eu falei lá em cima. Tem que fazer o trinômio quadrado perfeito. Se tu não sabe o que é isso, que foi o que eu fiz aqui, ó. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro e o segundo, quadrado do segundo. Disso aqui. Aham. Agora, se tu não decorou, o que tu tem que fazer é a distributiva, o chuveirinho. Fazer x menos 3 vezes x menos 3, entendeu? Porque algo ao quadrado é isso, certo? É a coisa multiplicada por ela mesma, certo? Tá, o trinômio do quadrado perfeito é aquela na A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Sim, o que eu fiz aqui, esse é o A, Sim. esse é o A, esse é o B. Então ficou A ao quadrado, duas vezes AB, B ao quadrado. Mas, de novo, tu não precisa decorar isso, porque se tu errou ali é porque tu não sabe o que tu tem que fazer quando tem uma coisa ao quadrado. Quando tem uma coisa ao quadrado, tu tem que multiplicar ela por ela mesma. Daí quem já fez bastante isso já decorou o trinômio quadrado perfeito. Agora, se não é o caso, faz o chuveirinho aqui, ó. Ok? Uhum. Então, quando chegar na resposta aí, me fale. Do lado esquerdo ali. Sim. O lado direito tá certo. Você tem que lembrar para sua prova que isso é diferente disso. Que foi o que tu fez, né? Tu simplesmente elevou cada um ao quadrado, não tá certo? São coisas diferentes. Tu vai ver agora, a hora que tu fizer o chuveirinho aí. Deu uma equação de segundo grau aqui. Você quer que eu envie no WhatsApp? Quer que eu Pode ser, pode ser. Vamos ver se ela tá certa. Beleza. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui. Quadrado primeiro, duas vezes primeiro, vezes segundo, mas agora sim. Beleza. Então, E aí, agora pode fazer Bhaskara, eu acho. Isso, Bhaskara, isso mesmo. Lembra como faz Bhaskara? Cara, eu lembro. A primeira coisa é passar todo mundo pro lado esquerdo. Vai ficar x ao quadrado, esse cara vai passar, né? Olha eu falando isso de novo. Mas tudo bem, né? A gente brasileiro entende isso. Agora, chegar para um americano e falar isso, ele vai ficar com cara de tacho, assim. Algumas vezes já passei por isso. 9x e agora aqui 8. Pronto. Bem, tu pode fazer Bhaskara, ou tu poderia pensar, se é que existem, quais dois números quando multiplicados dão 8 e quando somados dão 9. É a soma do produto, né? Mas são poucos números que multiplicados dão 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, né, basicamente.
O 8 vezes um. Ah, tá. O segredo tá no 8 vezes um, né? Sim. Que Mas 8 somado tem que dar 9, é isso 8 aí. vezes um dá 8, 8 mais um dá 9. Pronto, então essa é a resposta. Agora, tu sempre vai ter essa oportunidade de ouro? Nem sempre. Porém, agora que a gente sabe que a resposta vai ser 1 e 8, vamos fazer Bhaskara, beleza? Beleza. Porque você precisa treinar isso, é uma função muito importante. Agora, sempre tenta fazer a soma e produto. E, assim, a minha dica para soma e produto é sempre tu pensar na multiplicação primeiro. Que existem muito menos combinações para multiplicação do que para soma. Né? Por Sim. exemplo, para dar 9 eu poderia somar 7 mais 2, 6 mais 3, um monte de coisa. Agora, para dar 8 numa multiplicação é poucas oportunidades, né? Porque o 8 tem poucos divisores. Então é 1 vezes 8 ou 2 vezes 4 só. Né? Aí fica mais rápido de encontrar. Sim. Exato, daí vai pensar só nesses aí. E daí vai verificar se a soma corresponde a algum deles e pronto. Então eu verifiquei que é 1 e 8. Agora, quando a gente vai fazer Bhaskara, então a gente tem um polinômiozinho modelo, que é o ax quadrado mais bx mais c. Ou seja, o a é o número que multiplica o x quadrado, é o número, né? Eu, às vezes falo assim, eu sempre falo, é o número, é o número, é o número. Daí o aluno me fala, quem que é o a? Daí a pessoa fala, o x quadrado. Me parece uma coisa de maluco, cara. Ah, Uma coisa de indígena. O A é o cara que multiplica o x quadrado, né? O B é o cara que multiplica o x e o C é o número sozinho. exato. Muito bem. E aí, nesse nosso polinômio, você saberia me dizer quem é A, B e C? Sim, o A é 1, o B é -9 e o C é 8, positivo. Isso, Sim, sim. beleza. E agora que a gente sabe este aí, a gente tem que fazer a primeira parte da Bhaskara, né? Da Quadratic Formula, provavelmente eles vão chamar de algum jeito assim aí. Não Uhum. vão chamar de Bhaskara, com certeza que Bhaskara só no Brasil a gente chama por um erro aí de É, tradução de uma coisa. eles falam quadrato e Sheglarchen. Isso aí, ó. É. Muito bem, muito bem. Então, o delta vai ser quem, né? Vai ser b ao quadrado menos Menos 4 4ac. vezes A vezes C. Isso. Essa é a primeira partezinha da conta. Daí é isso. Daí quando você chegar no valor do deltinha aqui, você me fala. Se você quiser, eu posso fazer inteira já com Opa, cálculo. já sabe de cor tudo? É Caramba. menos B mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes A, eu acho, né? Pode ser. Eu gosto de fazer o delta pra eu não errar, né? Porque senão eu coloco tudo lá dentro de uma vez só, já me É, perco. Então é uma dica aí, mas se tu quiser, faz tudo de uma vez. eu vou tentar aqui, eu te mando. Beleza. Então, Beleza, beleza. Manda a fotinho dele. valeu.
Essas questões que você me enviou aqui são como as que irão cair na sua prova? São de provas antigas? Sim, assim, não são de provas antigas, mas eles pegam esse simulado para usar como exemplo. Então, acho que as questões vão ser mais ou menos parecidas. Eu espero, né? Porque se forem muito diferentes, eu vou estar ferrado, mas... Tu não tem alguma prova antiga mesmo assim? Porque é interessante ver a quantidade de questões que vão ter, né? Porque são bastante questões, né? Cara, sim, pois é, eu já perguntei para eles e eles dizem que não tem nenhuma prova antiga, eles não fazem provas, né? Eles pegam de outro instituto e eles também não falam quantas questões tem na prova, então fica sendo meio chato aí. É, porque essas questões são bem elaboradas, né? Daí, se forem muitas, complica um pouco. Total. Vou mandar aqui para você no WhatsApp. Vamos ver. B quadrado menos 4AC. Ah, minha Daí câmera tava meio menos B. suja. Dá pra ver tudo direitinho aí? Eu acabei de limpar ela. Ah, perfeito. 8 e 1 como a gente estava esperando, né? Beleza. Então tá bom, encontramos aí. Vamos recapitular que era uma conta com raízes. Daí o objetivo aqui é deixar um de cada vez a raiz sozinha, né? Uhum. Então, o jeito que eu fiz é um jeito. Outro jeito, talvez, não sei, até mais rápido, eu poderia já fazer levar o quadrado do jeito que tá aqui já. Que se a gente levasse ao quadrado dos dois lados aqui, ó, quadrado do primeiro, né? Isso. Mais duas vezes o primeiro e o segundo, é chato porque vão ser duas raízes, né? Mas fazer o que é o que tem, que é sinal de menos. Mais o quadrado do segundo, então, mais o que está ali dentro, igual a 1. Pronto, daí isso aqui, apesar de ser uma multiplicação, né? Aqui é uma raiz só. Uma raiz Uhum. só. Porque é um termo só, não são somas, não são subtrações como está aqui. Daí você poderia deixar esse cara sozinho aqui, passa todo mundo para outro lado, eleva ao quadrado e também era outro jeito. Então existem vários caminhos, tá bom? O importante é que você deixe as raízes sozinhas e tire as coisas dentro da raiz. Esse é o teu objetivo quando tu vê uma conta como essa, beleza? Beleza. E sempre quando for elevar ao quadrado, é aquela forma lá, né? Isso, quando tem Elevar ao uma quadrado. soma ou subtração, isso mesmo. Porque veja, né? Ali você tinha a sominha, né? Mas se você tivesse uma subtração, por exemplo, a regra diz que você pode fazer simplesmente o quadrado de cada um. Se fosse uma multiplicação, desculpa. Se for uma multiplicação, você faz o quadrado de cada um mesmo multiplicado. Na multiplicação pode. Na soma que não pode, entendeu? Beleza. Então, que era o caso lá, ou subtração, né? Tanto faz. E agora, qual questão tu quer ver? Bom, da última aula a gente já terminou. E agora, essa que eu te mandei, vou te mandar um pontinho no WhatsApp. Na real, qualquer uma das duas. Eu não sei qual é a mais fácil, mas eu acho que a 6 é um pouco mais fácil do que a 5, eu não sei. Geometria, no caso, né? E eu tenho que aprender mais geometria. Você pode começar com a 5, então. Mandei o pontinho pra você Tá. no WhatsApp. Ou você acha a 6 mais fácil? Mais Não, rápido? tanto faz, vamos ver aqui. Pra você todas são fáceis, né? Então. Não é essa, mas as todas estão em assuntos assim semelhantes e tal. A outra ali envolve diretamente sendo cosseno e tangente, aqui talvez não envolva. O que que pede aqui? De coordenadas de ponto P. Ele quer saber a coordenada do ponto P. Muito bem. Isso. E aí E aí? depois na B ele quer saber a superfície, como é que se fala em português, né? Flash. De A grau, base. ele quer saber a área?
Flashnihalt, ele quer saber a área? Na B ele quer saber a área? Ele quer saber a área desse triângulo cinza aí. Entre o B e C, P, no caso. Tá bom. Esse Então, primeiro a gente tem que encontrar o ponto P para isso mesmo. E ele dá algumas informações ali. Essas informações você pode usar de várias formas, mas o jeito mais fácil aqui, é você, veja, desenvolver a equação dessas duas retinhas. Você tem uma retinha aqui, você tem outra retinha aqui, e você tem os pontos que formam elas, né? Então, é fácil encontrar a equação delas. Né? Quando você olha para uma reta, se você tiver 2 pontos, você tem que ter certeza que você consegue encontrar a equação dessa reta. Beleza, a gente tem 2 pontos aqui de cada uma delas. Tendo a equação das duas, a gente pode, então, igualar as equações, porque o ponto P é o ponto de interseção das duas, é o ponto onde as duas são iguais, certo? Sim. Maravilha. Então, para encontrar a equação da roxa, né? Para encontrar a equação da roxa, a gente vai usar o ponto C e o ponto F. A equação de uma reta, de modo geral, é isso aqui, ó. Y igual a x mais b. Então, na prática, quando tu quer encontrar a equação de uma reta, tu quer encontrar o A e o B, beleza? Beleza. O Y e o X continuam ali, fazem parte da equação. E para encontrar o A, você pode fazer isso aqui, o delta Y por delta X. Como é que eles chamam o A aí, tu sabe? Nos Estados Unidos eles chamam de slope, que é declive, inclinação, né? Em inglês, aqui em Portugal chamam de declive, por sinal. Tu sabe como é que chama o A? Hein? O A, como é que eles chamam em Portugal? Não, eu quero saber se tem um nome especial para esse A aí em alemão, sei lá. Tenho que traduzir na cabeça. Como é que seria em português? Não, porque cada lugar usa uma estratégia diferente para dar um nome. Tá. Bem, anyway. Bem, o que é delta Y? Né? Delta Y é o Y final menos o Y inicial. O Y é uma coordenada do ponto. Então, se a gente considerar que o nosso ponto inicial é o ponto F e o ponto final é o ponto F e o ponto inicial é o ponto C, vai ficar assim, né? O Y do F menos o Y do C, o X do F menos o X do C. Beleza? Beleza. É assim que se encontra o A, tá bom? Pegando os pontos e fazendo essa subtração das coordenadas e dividindo. Beleza? É assim. Beleza. Existe todo um motivo para isso, né? Na prática, o motivo está aqui, ó. Tu tem a ver com o ângulo, né? Como o A tem a ver com a inclinação da reta, isso que a gente chama de declive, inclinação em português, ou coeficiente angular, também no Brasil a gente chama. Delta Y é essa distância aqui entre os Y do ponto C e do F. E esse aqui chuta o delta X, né? E esse aqui tem a ver com o ângulo, né? Tem a ver com o A. Esse alfa aqui, que é o ângulo da reta, o A, o declive ali, é a tangente dele, é uma outra forma. Se tu tiver esse ângulo, é só aplicar a tangente que tu encontra o valor do A. E como tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente, então é delta Y por delta X, porque no contexto aqui, o cateto oposto é o delta Y e o cateto adjacente é o delta X. Beleza? Para achar delta Y e delta X, é só pegar delta Y é a distância vertical aqui do C pro F. Então é pegar as coordenadas e subtrair, o X é a mesma coisa. Beleza? Então agora, depois de toda essa explicação bem básica aí, que, claro, o professor vai demorar muito mais para fixar isso na cabeça dos alunos na escola, que é só uma coisinha mais para conseguir resolver o problema. Daí tu decora, né? Já que a prova tá chegando, delta Y por delta X. Daí vai ficar 2 menos 6 dividido por x do F é 0, menos o x do C, que é 6 também, vai ficar menos 4 por 6, 4 sextos. Ok? O A é 4 sextos, beleza? Fechou. Então, se tu simplificar um pouco ainda, fica 2 terços. Beleza. Então, a nossa equação, por enquanto, está assim. Y é igual a 2 terços de x mais b. Bem, para encontrar o b, a estratégia é outra.
Se você tiver sorte, só de olhar para o gráfico você já sabe quem é o B, tá bom? No caso aqui a gente teve sorte. Por quê? Porque o B, ele até em inglês a gente chama de y-intercept, ou ordenada. Aqui em Portugal eles chamam de ordenada. Por quê? Porque é o valor onde a reta cruza o eixo das ordenadas, o eixo y, o eixo y. Sim. É simplesmente isso, é o valor onde a reta cruza o eixo y. Então, como ela está cruzando aqui no F, o F tem como y o 2, né? Claramente é 2 aqui, né? Só não deu espaço para colocar. Então significa que o B é 2. Simplesmente assim, tá? Tu olha o gráfico e é isso, acabou. Então a reta A pessoa roxa tem que ter aqui. sorte, né, meu? Porque às vezes pode não ser assim, eu acho, né? Por exemplo, outro caso ali não é. Aqui a gente não consegue ver onde a reta laranja cruza, né? Continua sendo o valor onde a reta laranja cruza o eixo Y, mas a gente não consegue ver isso. Então, não tem como usar essa estratégia. Então, a estratégia vai ser outra. Mas, eu não quero falar de B por enquanto. Eu quero que você encontre o valor do... Eu quero que você encontre o valorzinho do ponto... Desculpa, o valorzinho do A, tá bom? Esses são os pontos que definem a reta laranja. E para obter o A, é sempre esse delta Y por delta X. Que nem eu fiz para as roxas ali, agora tu vai fazer para os pontos que definem a reta laranja, beleza? Beleza. Mesma fórmula, né? Mesmo conceito. Mesma coisa, pegar os valores de Y, subtrair os de X também, depois divide. Beleza. Mandei aí no WhatsApp. Tá bom. Deixa eu pegar aqui. Veja que a sua resposta faz todo sentido do mundo e ela tá certa. Ela é menos 2, né? Você encontrou que o A é menos 2. Veja que o seu A é negativo. Isso está certíssimo. Por quê? Porque a reta é decrescente, ela tá diminuindo, tá indo para baixo, né? Sim.
Então tem que ser negativo. Quando a reta é decrescente, é isso que nós temos, tá? Fechou. Então é Isso, sempre essa fórmula para encontrar o A, né? Que é bem simples. isso. Exatamente. E daí agora, o que, que você vai fazer agora que você tem o A, né? Vamos escrever então que a outra reta, você tem que é menos 2x mais b, ainda você não sabe o b. Agora, como você não consegue simplesmente olhar no gráfico e dizer qual é, você então tem que fazer o quê? Você tem que pegar um ponto e jogar na equação. Sim. Ok? Sim. Algum ponto, qualquer ponto, como é que é? Qualquer ponto que faça parte dessa reta. Então, por exemplo, você estava trabalhando ali com os pontos B e E. Você pode jogar o ponto E, por exemplo. O ponto 3, 6. Então, o X é 3 e o Y é 6. Ok? Beleza. Beleza. Fazer aqui rapidinho. Isso encontra o valor do B, beleza? Beleza. Mandei no WhatsApp aí. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Então, tipo, se o A foi negativo, o B também vai ser negativo, consequentemente? Ou isso. Não, nada a ver. O B tem que ser positivo. Ele tem que ser positivo, então tá Não, errado. nesse caso ele tem que ser. Nesse Ah, caso. uhum. Bem, primeiro, você fez umas coisas meio sem noção aqui, né? Porque o B desapareceu do nada na conta. Que tinha que ter o B, né? É que o B, pô, não tem valor pra eu colocar pro B. Aí eu pensei, Justamente vai é o que ser tu tá top, né? procurando, o valor dele. Certo? Sim. Então, aqui não faz sentido. Aqui tu tem que isolar o B. Então esse menos 6 vai para o outro lado, mais 6. Ok? Beleza. Por que eu sabia que o B tinha que ser positivo? De novo, pelo que a gente sabe que o valor do B tem que ser o valor onde a reta cruza o eixo Y. E esse valor vai ser lá em cima. Então Ah, eu já claro. sabia que ele tinha que ser positivo, tinha que ser bem alto ali. Então deu 12, beleza? Agora o que tu fez aqui, cara, tem que tomar cuidado, cara. Tipo, tu sumiu com o B do nada. Isso aí. Então, eu isolei o B na última linha, você pode ver, mas foi do jeito errado, então.
Não, é que você passou o 6 dividindo, mas só se o B tivesse multiplicando isso aqui tudo para passar dividindo. Não tava somando, né? Sim. Então não pode desaparecer com o B assim, com a variável assim. Beleza, agora que a gente tem essas duas equações, a gente tem que lembrar que o ponto P é o ponto de interseção das duas equações. Então, se a interseção é o ponto que as duas são iguais, onde o valor de x e de y das duas é igual. Então, se o x e o y das duas é igual, eu posso simplesmente igualar as duas. Igualar, assim mesmo, eu igualo. Então, ó, y é igual a isso. Y é igual a isso aqui também. Então, significa que essas duas coisas são iguais. Ok? Beleza. Bem, elas são iguais no ponto onde há a interseção, que é aqui. No Todos ponto os P. outros pontos não são iguais. Né? Vai ter condições diferentes ali para x e para y, mas nesse ponto P específico, tanto o x quanto o y para as duas retas é o mesmo. Já dá até para prever mais ou menos qual é, né? Uma coisa ali entre 4 e 5 para y e entre 3 e 4 para x. Vamos ver se vai ser isso mesmo. Aqui tem que isolar o x de novo. Opa, eu copiei o b aqui, mas o b é 12. 12. 12. Eu não tinha trocado ali na equação. B. Eu simplesmente peguei ali sim. Beleza, e agora o que a gente vai fazer? Tem fração. Fração. Tu pode fazer muitas formas aqui para lidar com essa fração. Né? Eu acho que a melhor forma é você simplesmente multiplicar todo mundo por 3. Porque quando tu multiplica todo mundo por 3, a primeira já corta o 3. Então vai ficar 2x. Aqui, só que daí tem que multiplicar todo o resto por 3, entendeu? Sim. Uhum. Mas pelo menos agora já não tem mais fração. Então, isso é permitido. Tipo, sempre quando tiver uma fração, eu posso multiplicar a equação inteira pelo denominador, no Mesmo caso. se não tiver, tu pode multiplicar dos dois lados sempre, se for uma igualdade. Eu não Uhum. sei quanto. Digamos que a gente tem a mesma quantidade de dinheiro no banco. Se nós dois multiplicarmos essa quantidade por 3, vai continuar sendo igual, né? A quantidade, o número. A ideia é essa. A Mas igualdade se mantém. uhum. O 2x não era para ser, então, 6x no caso? Não entendeu. Então. Ó. 2. Eu tô multiplicando para matar o cara de baixo. Sim. É como se eu estivesse multiplicando aqui. Tanto faz o lado que eu tô multiplicando. A questão é que em cima e embaixo corta, daí sobra só o cara que tá em cima, entendeu? Beleza. Que nem quando tu tem, por exemplo, duas pessoas vão te dar meio euro. Tu não vai ficar com 1 euro? Sim. Isso, porque corta, sobra 1, beleza? Isso. Então você faz matar o cara de baixo, basicamente. Foi só para isso mesmo, porque daí deixa de ter fração. Uhum. E agora encontra o valor do x aí para mim, por favor. Beleza.
Manda aí já. Opa, chegou aqui. Você passou para o outro lado, somou. Passou para o outro lado, subtraiu, passou dividindo. Aí, ó. Foi o valor. Foi mais ou menos o valor que a gente estava imaginando, né? Uma coisa entre 3 e 4. Sim. Certo? E agora que você tem o valor aqui de x igual a 13,75, como é que você vai fazer para encontrar o valor do y desse ponto P? Aí você tem que substituir o x, já que eu já tenho agora, né? Perfeito, em qualquer uma das duas equações, certo? Sim. Bem, isso se você já sabe fazer, então beleza? A gente pode tentar começar e terminar uma aí nesses últimos minutos. Que tal aquela do triângulo? Pode ser, beleza? Beleza, então vamos por aqui. Vamos ver. É, Brashenzi, ele quer achar o valor do H, é isso? Ah, no outro isso. problema eu tinha que encontrar ainda o. ah, Tinha que encontrar A área, ainda sim. a área, né? Mas lembra que a área é base vezes a altura. Sim. Então, essa é a dica aí. Na próxima aula, se tu não conseguir, eu Eu faço pra te dou um você. toque. Beleza. E aí Mas, nesse. diga. Aham. Esse na letra A, Brechtensrad, CF, não vai riscar. É para calcular o H, que é igual a CF, dependente do S, e o resultado tem que ser dado sem uma função trigonométrica. Eu não sei direito o que ele quer dizer com isso, mas enfim. Ele quer só alguma coisa que dependa de S, sem seno, sem cosseno, coisa assim. Não, provavelmente. Tá. Bem, aqui eu quero mostrar uma coisa aqui, só para corroborar lá a última conta. Ó, para tu encontrar a área aqui, cara, tem que lembrar que base e altura são retas perpendiculares entre si. Então, para esse triângulo aqui, tu pode pensar que a base é esse negócio aqui, que eu estou passando a mãozinha, E a altura é até o P, no caso. a distância P vertical até ali, né? Dessa base até o P, exatamente, vertical aqui. Isso é fácil de calcular agora que tu tem o valor do X, né, do P. Tu tem o valor do X do P, tu Sim. consegue encontrar essa distânciazinha vertical aqui, porque o X do P é 13,125, aqui vai ser 6, então uma simples subtração já te daria esse valor, beleza? Mas isso aí fica para te fazer. Sim, sim. Agora tem que achar o H em função de S, é isso. Tá bom, não tem segredo. H em função de S. Tem que fazer Tanto é, aqui. acho que esse é mais fácil porque só vale um ponto também, no caso. Mas, Bem, ele falou que tem que fazer sem função trigonométrica, né? sim, Problema. Bem, eu não sei alemão, mas pelo que tu disse, não pode apresentar função trigonométrica na resposta, é isso, né? isso aí. Mas, O resultado mas tem que ser dado. não significa que não precisa, que não pode utilizar durante a resolução, certo? Creio Eu eu. entendo dessa Isso forma. aí eles não falam, mas eu creio eu. O resultado, eles só falam, o resultado tem que ser dado sem função trigonométrica. Então, Pronto. é, Então o negócio é o seguinte, ó, se a gente olhar para esse triângulo retângulo que tem aqui, o que eu pintei foi o cateto oposto ao ângulo de 30 e a hipotenusa, certo? sim, Cateto oposto e hipotenusa tem a ver com seno. sim. Então, seno de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto a ele, que no caso é o H, dividido pela hipotenusa, que é S, ok? Daí a questão é a seguinte, a gente sabe qual é o seno de 30. O seno de 30 é meio. Então, meio é H sobre S. Portanto, simplesmente o H vai ser S sobre 2. Bem, eu fiz isso usando seno. A questão é, eu não sei não sei alemão, então não sei Não, se não, podia fazer isso, é isso mas eu aí. fiz. Não, Veja que a resposta está apresentada sem função trigonométrica, né? sim. Isso. E é isso que eles pedem. Então é isso, já acabou. Essa é a resposta. Não tem mais o que Essa é fazer a no resposta. caso, né? Não, é H em função de S, tá aí, pronto. Agora ele quer o valor do A. Isso, mesma O coisa. A é esse cara aqui. Esse.
Bem, para fazer esse cara aí de novo, é interessante tu pensar entre seno, cosseno, tangente, essas coisas. Eu acho. Porque esse S que ele tá falando aqui, esse S que ele tá falando aqui embaixo, ó, Aham. não é só essa partezinha, é tudo isso aqui. Tem que ser. Não tem como o triângulo ter 30 graus ali e a hipotenusa ser igual ao cateto. Não tem como. Porque a hipotenusa é sempre o maior lado. Beleza? Então esse é 30 e esse é 30. Tá bom? São iguais, então, sim. Eles são iguais. Então aqui você pode utilizar algumas estratégias para encontrar o valor do A. Uma delas é lei dos cossenos, talvez. Conhece a lei dos cossenos? A lei dos cossenos, não, acho que eu esqueci. Bem, a lei dos cossenos é parecida com a Pitágoras. A lei dos cossenos é, digamos que você tenha um triângulo qualquer aqui, e daí aqui é o ângulo A, que é o lado azão, Uhum. e esse é B e C. Então você pode dizer Czão e Bzão. Você pode dizer que o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, até aqui igual a hipotenusa, igual a É, Pitágoras. Só que ainda fica 2 BC cosseno de A, entendeu? E é mais ou menos o que você tem lá, certo? sim. Então aqui, como não vai dar tempo, eu vou deixar para você fazer. A dica é essa, beleza? Beleza. Fechou. Beleza, e segunda-feira nós voltamos, ok? Perfeito. Show de Obrigadão, bola. viu? Eu que agradeço, vou te mandar Bom tudo dia pra aqui. você. Isso, Tá, manda aí, por favor. então E boas beleza. aulas aí, hein? Você deve estar